Olá, bom dia. As minhas caminhadas são sempre aqueles momentos em que eu entro em contacto comigo. Entro em contacto comigo e entro em contacto com a minha história, com o meu caminho, um constante caminhar. E uma coisa que eu professo na minha vida é: eu não quero chegar a lugar nenhum, porque eu sei que não há lugar onde chegar. Tudo é um constante caminhar. E acho que foi com este sentimento que as coisas foram chegando até mim para que eu as pudesse experimentar. Porque na vida tudo é uma experiência. Tudo chega até nós com um objetivo. Podermos experimentar, podermos sentir, experimentar em todas as nossas dimensões, em todos os nossos corpos. Isso que é a experiência humana, que é podermos ter esta experiência humana, porque na realidade nós não somos este humano superficial. Nós somos um espírito, que é um espírito com muitas camadas, com muitas dimensões, a viver aqui uma experiência humana. Então, tudo o que foram experiências e tudo o que são experiências, eu tenho valorizado muito, eu tenho considerado muito, porque foram elas que me trouxeram até aqui com a consciência que eu tenho hoje. Não sei como é que será a minha consciência de amanhã, mas eu sinto que este momento é o momento em que a minha consciência está mais expandida e mais desperta, por assim dizer, para estes fenómenos. Então aquilo que eu hoje queria partilhar contigo, e também não querendo estender muito, foi algo que eu percebi através de algumas experiências que me chegaram. E para mim, como tudo é um estudo, eu trago tudo ao meu corpo, eu trago tudo a mim, porque, desenganem-se, o céu não é um caminho para cima, o céu é um caminho para dentro. O céu é uma experiência, e é uma experiência para dentro. O céu na terra. Esse céu na terra, já dizia Jesus, é uma coisa interior, é uma experiência interior. E depois de eu ter feito alguns cursos e algumas formações dentro da energia, de perceber a energia, os grandes pulos que eu dei, as grandes tomadas de consciência que eu tive, elas chegaram-me através das experiências da minha própria vida. Portanto, eu, quando nasci, eu e tu, quando nascemos, trazemos em nós tudo. Nós não precisamos de fazer formações, nós não precisamos de fazer cursos, de aprender nada, porque tudo está em nós. E nós trazemos na nossa vida a rota certa e perfeita para podermos trabalhar tudo isso em nós, podermos ter todas essas experiências. Porque eu digo-vos uma coisa, não foram através dos cursos que eu tive todas essas experiências. Estou a fazer esse estudo e eu estou a trazer isso para fora, porque o meu caminho, que passaram pelas muitas experiências que eu fui convidada a viver, a que eu chamei o caminho dentro, foi o meu caminho íntimo, foi aquele caminho que eu fui levada a percorrer para eu perceber na prática o que é que era isto do êxtase místico, da emergência espiritual. Eu fui levada a viver isso em mim. O meu caminho da realização, aquilo que eu chamo o caminho da realização, é este caminho trazido para fora, é este caminho que eu vou levar até vocês. Foi tudo isso que eu aprendi ao longo destes últimos 15 anos da minha vida e que eu vos vou trazer. Óbvio que eu preciso de ter um caminho estruturado, não é? E é esse caminho estruturado que eu agora estou a aprofundar-me, estou a trabalhar nele para levar até vós uma coisa montadinha, estruturada, formalizada, para poder convidar-vos a viver isso. E eu já disse aí em um outro momento que este caminho não é para curiosos,
E normalmente vemos a maioria das pessoas, 99,9% das pessoas que entram neste caminho, neste estudo, eles vão por uma curiosidade, e raramente são aqueles que conseguem viver este céu na terra, porque vão por curiosidade, e por curiosidade isso não acontece. Então acontece quando? Quando tu tens na tua vida as condições certas, aquele momento certo para começares a fazer o teu caminho interior, esta dança interior. E esta dança interior é uma dança que nos leva ao inferno, é uma dança que em muitos momentos nos leva ao céu, mas ela nunca é constante. Então é assim, é uma coisa de picos, vamos para cima, vamos para baixo, vamos para cima, vamos para baixo, até ao momento, e eu já percebi que momento é esse, que instante é esse, em que nós podemos viver aquilo que eu chamo a consciência perpétua, que é aquela hora em que tu, depois de viveres os altos e baixos, chegas a um momento da tua vida em que começas a viver o céu aqui, e já não há picos, é uma coisa constante, Agora digo-te, isso não é assim, e as pessoas andam à procura do milagre, andam à procura do mestre, e seguem o mestre. Eu nunca tive um mestre, eu sempre rejeitei viamente isso, o termos que colocar um joelho no chão e estarmos vergados a alguém. Eu não sou uma seguidora, eu não sigo ninguém vivo. Eu, desde o primeiro instante, em 2005, que tive assim o meu primeiro grande wake-up, que eu segui só um mestre, o meu mestre interior, porque nós nascemos com ele. Eu nem vou colocar o nome mestre, porque o mestre é um nome já muito batido, e esta espiritualidade que está muito da nova era agarra muito nesse chavão do mestre interno e tal. Eu quero sair um bocadinho disso, eu quero sair dessas caixas, porque eu não estou em nenhuma caixa, eu não habito em nenhuma caixa, eu sou livre, e é nessa liberdade que eu hoje me sento aqui e falo contigo olhos nos olhos. Então esta sabedoria interna, que eu até posso chamá-la de o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é a energia vital que nos atravessa. Ela tem uma sabedoria, ela liga-nos ao céu e ela liga-nos à terra, e é essa energia que precisa ser despertada em nós, para nós ficarmos em contacto direto com esta sabedoria que nos habita. Há um facilitador que foi colocado no meu caminho e que foi com muita gratidão que eu recebi, chama-se Ormes. Esse facilitador, que eu vou colocar aqui em baixo o link onde tu podes adquirir esse facilitador, esse elixir alquímico que nos ajuda a ir lapidando, a ir trabalhando estas muitas camadas para podermos aceder a esta sabedoria interna que vem connosco, nasce connosco. Aliás, Deus é esta energia soberana que sabe todas as coisas, que podemos chamar Deus, ok? É Deus. Ou consciência maior. Acham que ela iria colocar-nos aqui a viver a experiência humana sem trazermos em nós todos esses conteúdos e esses elementos para podermos aceder a esta consciência perpétua e vivermos este céu na terra de que Jesus falou, Buda falou, muitos outros falaram? Eu não gosto de lhes chamar mestres, ok? Se quiseres chamar mestres, eram pessoas como eu e como tu, que acederam a esta informação de uma forma muito intensa e nasceram numa época onde as coisas não estavam assim tão abertas e não foram compreendidos. Agora já estamos numa época onde é mais fácil falar sobre estas coisas sem nos matarem.
sem nos considerarem loucos. No meu caminho também eu fui considerada louca. Eu falo um bocadinho da minha história num e-book que eu em breve vou poder colocar disponível e podes ouvir um pouquinho da minha história. Eu também fui apelidada de louca a maior parte da minha vida, também porque tinha um histórico, não é? Eu escolhi nascer com um pai com uma patologia, com uma esquizofrenia considerada pela medicina como uma esquizofrenia bipolar. E desde cedo eu comecei a ter muitos sinais, eu comecei a ter muitas conversas, comecei a ter uma vivência, comecei a experimentar coisas que não eram consideradas normais, não eram normalizadas, não eram. A minha mãe, por não ter conhecimentos, foi a todos os lugares e mais alguns. Óbvio que percorreu a medicina tradicional e a não tradicional. Então também eu fiz durante muitos anos psicoterapia e ainda hoje, quando encontro a minha psicoterapeuta, é assim uma pessoa por quem eu nutro um profundo amor. E ainda há relativamente pouco tempo cruzei-me com ela quando fui levar um dos meus filhos à escola, já foi aí há uns aninhos, e ela deu-me um abraço e de alguma forma ela sabia que eu tinha em mim algo que ela não conseguia acessar, e ela abraçou-me assim, uma coisa bem profunda, e disse-me há relativamente pouco tempo: Sónia, sempre foste uma pessoa muito especial para mim, eu aprendi muito contigo. E eu era uma menina, eu era uma criança, mas foi bonito, foi um caminho bonito. Também eu me sentei à frente de alguns psiquiatras que, claro, eles não poderiam atestar a doença do meu pai, porque eu não tinha a doença do meu pai. Eu não fui decretada esquizofrénica porque eu não tinha essa questão bioquímica, mas tinha uma questão espiritual e energética que precisava de ser entendida e compreendida. E foi em 2005, um psicanalista fora da caixa. Essa experiência que eu tive com esse psicoterapeuta, ele já não atua em Portugal. Ele, depois de uns anos de estar a facilitar esses workshops, não era uma formação, era um workshop. Foi um workshop de 4 ou 5 dias, onde ele nos ensinava a trabalhar com a nossa energia psíquica, a perceber o que era isto da energia psíquica, o que era a psique, mas de uma forma assim muito fora da caixa. Eu falo um bocadinho dessa minha experiência nesse e-book que eu vou construir e que vou facilitar-vos. Então, nessa altura, eu fui levada a viver uma experiência que posso considerar uma experiência mística, foi uma experiência transcendente, onde eu me desliguei. Ao longo da minha vida, eu tive muitos períodos de desligamento, onde eu saía do meu corpo e depois não conseguia perceber o que é que tinha acontecido. Mas em 2005, esse médico olhou para mim e disse: Sónia, tu és aquilo que eu posso considerar uma mística dos tempos modernos. E foi esse o grande wake-up para eu perceber o que é que era isto. Então foi quando eu fui levada a viver aquilo que eu chamo o caminho dentro, este caminho interior. E óbvio que porque eu trazia tudo em mim para ir descobrindo, essas coisas foram aparecendo e foram acontecendo. Eu tinha as condições certas, a família certa, para eu trabalhar todos esses conteúdos, para eu movimentar todas essas energias e para chegar até ao dia de hoje. Então isto para dizer que o Espírito Santo é a energia vital que nos atravessa a todos e que ela precisa de ser despertada, ela precisa de ser ativada para que possamos compreender e, mais do que compreender, começarmos a experimentar isto que eu chamo o céu na terra. Mas até experimentar o céu na terra, que é aquilo que podemos considerar o caminho iluminado, precisamos de viver isto. E isto está tudo aí, está tudo aqui. Não precisamos de mais nada senão abrirmos para a experiência, que é a experiência da vida, que é uma experiência divina, uma experiência mágica. A magia está a acontecer aqui e agora, não está em outro lugar.
acontecer aqui. Então, obrigada por ter estado aqui comigo a partilhar deste momento, desta conversa desconstruída, informal.